Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que vai prestar a prova do Enem, prestar a prova de Humanidades e procure entender as transformações sociais envolvendo inclusive gênero. Isso não é só de hoje. A gente pode olhar, por exemplo, para a Revolução Francesa que convida essas mudanças e essas reflexões sobre gênero. É aqui que a gente vai ver essa questão do Enem, então, trazendo um texto do Balzac, As Ilusões Perdidas, o romance do Balzac, um grande autor francês mostrando aí sutilezas sobre a Revolução Francesa e os impactos sociais. Vale a pena a gente pegar um grande autor desse e ler o texto que o Enem separou pra gente. Durante a Revolução Francesa, diz aqui o Balzac, um certo padre Niolan escondeu-se no pequeno castelo de Le Carbat. Pagou amplamente a hospitalidade do velho fidalgo ocupando-se da educação de sua filha Anaïs. Então, a Revolução Francesa perseguiu, né, o clero, e aí esse padre, para não ter a sua cabeça cortada, foi lá naquele castelo, aquela nobreza, se escondeu lá e pagou, né, falou, olha, compensou, retribuiu essa hospitalidade, essa proteção, educando a filha daquele nobre. E continua o texto daí pra gente. A presença da mãe em nada modificou essa educação masculina, dada a uma jovem criatura já muito inclinada à independência e virtude da vida no campo. Então essa garota, Anaís, ela recebeu uma educação tal como os homens recebiam. Não recebeu uma educação como as mulheres recebiam na época. Ó, você vai ser submissa aos homens, faça um trabalho doméstico. Não. Ele começou a educar a menina com valores masculinos, de independência, soberania. Continuando o texto. O padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento sem pensar que essas qualidades, tão necessárias num homem, se tornam defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres de mãe de família. Pois é, enquanto que uma mulher é destinada às atividades domésticas e cuidar da família, cabe aos homens conseguirem o discernimento, o julgamento e por aí vai. Mulheres fazendo isso seria algo negativo, algo ruim. Porém, esse padre, professor, falou: não, vou ensinar esses valores para essa mulher também. O texto continua ainda para o encerramento. Embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta, quanto seu saber era mais extenso, a senhorita de Negrepelisse ficou com excelente opinião de si mesma. Ou seja, ela aprendeu essa autonomia que lhe foi ensinada. Ela já tinha uma propensão a não seguir esses valores de submissão, mas ser autônoma. E ela aprendeu e aflorou, desenvolveu essas habilidades, portanto. A partir daí, vamos ver o que o enunciado pede pra gente. O comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de. Então, o que essa personagem, né, a filha, a Anaís, ela vai desenvolver? Que postura está sendo evidenciado através da educação dela? O item A diz que é abandono de laços afetivos. De maneira nenhuma. Ela continuou ali na casa, ou no castelo, com seu pai, com sua mãe, o fato de mudar a educação, ser uma educação mais autônoma, isso não significa que vai ter uma mudança de laço afetivo. Não, o amor continua o mesmo. O que vai mudar é sua maneira de lidar com a sociedade, seus valores em relação ao gênero. Então, item A, a gente descarta. Item B, negação da ideia de subjetividade. Não, ela conseguiu fortalecer a sua subjetividade. Olhou para si, sou uma mulher e sou uma mulher altiva. Tenho aqui uma intrepidez de opiniões, conforme aqui nas palavras do padre, né? Consigo discernir, ter um julgamento, meu julgamento pessoal, subjetivo sobre a sociedade na qual eu vivo. Então, não está negando a subjetividade, está fortalecendo ou transformando uma subjetividade, mas não negando. A gente nega a alternativa B. A alternativa C, aceitação da hierarquia de gênero. Se fosse aceitação da hierarquia de gênero, ela continuaria tendo uma vida, conforme diz o texto aqui, humilde, uma vida de trabalhos destinada aos humildes afazeres de mãe de família. Ela aceitou ser uma humilde mãe de família que tem seu trabalho doméstico? Não. Ela foi para uma atividade que geralmente é ensinada aos homens. Então ela está rompendo com essa hierarquia de gênero. A gente rompe com a alternativa C também. D. Consolidação da estratificação social. Estratificação social é essa sociedade em que tem ali o clero, a nobreza,
e a plebe mais embaixo numa hierarquia. Aqui não dá para dizer que há uma consolidação. Primeiro porque a Revolução Francesa ela rompe com a estratificação social, pelo menos em teoria. Então, só por ser Revolução Francesa, a estratificação social já está em xeque, né? Já está fora. Mas aqui o texto também não está falando sobre questões sociais de estratificação, né? De que ela é da plebe e vai subir na hierarquia. Não. Ela é alguém do alto clero com alguém da nobreza e estão nessa faixa. Não está falando nada sobre a plebe, sobre a população comum, as castas, as classes mais baixas da sociedade. Então não dá para dizer que houve uma consolidação e nesse ponto nem um rompimento ainda. Não fala nada sobre estratificação social. Está falando aqui sobre uma questão de gênero, mas não de classes sociais. Então, item D está fora. Sobrou a alternativa E. Ruptura de valores institucionalizados. Pois bem, é isso que está acontecendo. Existem valores institucionalizados, em que homens têm uma função, mulheres têm outra. E aqui, essa jovem Anaís está aprendendo não os valores destinados às mulheres, mas aos homens, e rompendo assim esses valores que, até então, passaram séculos e séculos sendo cultivados. Isso tudo em decorrência da Revolução Francesa, e a gente assinala a alternativa E de exato.